Oi pessoal, na análise da série de hoje eu vou falar sobre a série Um Segredo Bem Guardado. A série conta, o romance entre uma jovem judia e um jovem alemão nazista na época de 1940 na Argentina. Para quem não viu a série, vai ser um spoiler aqui, então eu sugiro assistir a série primeiro para que depois vocês possam ver a análise, alguns comentários que eu vou fazer aqui. Vamos começar um pouquinho como é que inicia esse romance dos dois, né? Esses jovens, eles se conhecem num hotel. Por quê? Porque o navio, na época da guerra, que esse alemão estava, foi obrigado a ficar na Argentina, então ele foi para um hotel em que essa jovem tinha o costume de passar as suas férias. Chegando lá, eles começaram a se envolver e como ele era uma pessoa diferente, ela se interessou rapidamente. E eles foram se envolvendo nesse romance e chegou o momento que ela precisou trazer para ele essa informação de que ela era judia, o que ele teve uma dificuldade enorme para aceitar. Inclusive, ele não quis dar continuidade no relacionamento porque ela era judia. E até ali eles estavam se entendendo muito bem, ele queria falar com o pai dela e ela não queria deixar justamente porque ela sabia que a coisa não ia caminhar como ele gostaria. Como o nome da série é O Segredo Bem Guardado, esse já era o primeiro segredo, Então, ela não revelou a sua identidade, ela não revelou que ela era judia e ele também não revelou que ele era nazista, que ele era um alemão nazista. Por quê? Porque na época, no hotel em que eles estavam, os nazistas que estavam lá estavam também à caça, à procura dos judeus. Então, existia já ali uma situação de segredo. A família dela não se colocava para aparecer tanto e eles estavam só na observação de quem realmente não era do partido deles, Então, existia já um segredo ali para essa situação. Ele procura romper e ela entende, porque ela sabe que vai ser difícil realmente, mas, entende em parte, Porque ela gostaria de continuar a relação com ele e depois, num determinado momento, ele realmente se dá conta de que ele gosta muito dela e que ele vai fazer de tudo para ficar com ela. Então, aí tem um outro segredo já envolvido, porque ele não conta para os amigos, para os outros alemães, que ele está se envolvendo com uma pessoa que é judia. Ele não vai contar até por uma forma de protegê-la. Essa relação, ela acaba engravidando dele e ele precisa retornar para a Alemanha porque todos estão sendo chamados para a guerra na Alemanha. E ele promete para ela que ele volta, mas ela até então também não sabia que estava grávida e ele parte sem saber. A família acaba descobrindo que ela está grávida, O pai dela tem vontade de colocar ela para fora de casa, Ele quer colocar ela para fora de casa, ela não tem para onde ir e a mãe dela, tenta amenizar a situação, mas o pai então proporciona, ou melhor, ele vai atrás de alguém para casar com ela para não ficar um nome de família mal falado, Uma situação na família que não era aceita na época e principalmente para uma família tradicional. Então ele encontra um homem que é um senhor já bem mais velho do que ela, daria no caso até para ser pai dela, para casar porque era alguém que tinha uma admiração por ela e não tinha casado até então e tinha um dinheiro muito grande, era dono de uma fábrica, de uma indústria e foi com quem ela acabou casando para proteger o nome da família. Nessa situação, então, ela é obrigada a casar. Ele dá um nome para o filho para que ela não fique mal falada, para que esse filho não seja reconhecido como filho bastardo, Então, toda essa situação, ela vai viver contra a vontade dela. Não era isso que ela queria, mas ela acaba acatando o pedido do pai para não ter um problema maior perante a sociedade. Tempo depois, o alemão ele retorna, como ele havia prometido para ela. Houve um desencontro nessa relação deles, porque ele deixou antes de partir toda a informação de onde ela poderia encontrar com ele se ela precisasse, mas não foi entregue isso para ela. Então eles se perdem nessa comunicação e quando ele retorna, que ele vai atrás dela, ela não quer reatar com ele porque ela acha que ele realmente abandonou, porque foi o que a família dela levou para ela, que ela teria sido usada, teria sido abandonada por ele. E agora uma relação da psicogenealogia, desses impactos aí do segredo na história deles, O segredo, que existia entre eles, dela ser judia e dele ser nazista, para que esse romance
né, pudesse ultrapassar isso, ele teria que ser muito mais forte. E foi o que aconteceu na relação deles. Só que isso aqui é bem interessante, porque quando a gente traz na psicogenealogia a pergunta, né, devo ou não devo contar o segredo? Nesse caso, a revelação do segredo que existia na relação deles era necessária até para que eles pudessem ter força para dar continuidade nesse romance. Entretanto, esse segredo era um segredo dos dois com relação ao todo um contexto da família e um contexto social também. Ele não podia trazer para os seus colegas, nem para o ambiente em que ele estava vivendo na época, por quem ele estava apaixonado. A mesma coisa ela também não podia revelar. Então, de novo, ali a gente tem um segredo entre os dois, né, com relação a esse contexto familiar. Outro segredo que vem dessa história, né, que também são coisas que a gente trabalha na psicogenealogia, é a questão do filho, né? O fato dela ter descoberto essa gestação, né, o que isso trouxe para a vida dela, porque ela já estava afastada dele nesse período e a família o pai dela obrigou ela a casar com uma outra pessoa que ela não gostava. Então isso a gente observa muito nas histórias familiares, o quanto que várias das nossas avós, bisavós foram obrigadas a casar em função de manter um padrão, um nome de família, né, para não perder o que na época eles chamavam de honra da família. Então, isso tudo são situações que vão trazer depois para os descendentes uma dificuldade na relação afetiva, porque a pessoa ela não casa com quem ela deseja, ela vai casar obrigada para suprir uma necessidade familiar. O filho dela leva o nome dessa pessoa, o que isso também vai trazer um problema depois na questão da identificação, porque ele vai levar o nome de quem não era o pai, de que ela também não queria, e ela é obrigada a adotar tudo isso como uma forma de apaziguar, né, as relações familiares. A gente observa então na série, né, acho que fica bem claro todo o impacto desse contexto social, o quanto que ele conduz, que ele acaba influenciando, direcionando as escolhas da vida dela, né, e da vida dos dois, né, e o quanto que o amor deles teve que ser forte para resistir a todas essas situações e a todo esse segredo. Então, o amor ele começa com um segredo até que ele possa realmente ser vivido plenamente pelos dois, mas no final lá da série, quando eles se reencontram, tá? Então, para psicogenealogia, para a gente que estuda psicogenealogia, a gente está vendo aqui todo o impacto que um segredo causa, como que ele começa em função dessas questões sociais, dessas questões políticas, ideológicas, das regras, dos valores que existem numa determinada época. Por isso que quando a gente olha uma árvore genealógica e que a gente vai analisar a história lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente tem que se dar conta sempre que eles fizeram na época a melhor escolha que eles tinham para fazer em função do contexto de vida que eles estavam vivendo. No caso dela ali, eu não vou dizer que ela fez a melhor escolha na época, mas ela acatou em função de uma situação familiar e que para ela foi uma forma de proteção. E quantas das nossas histórias, das nossas árvores, também não aconteceram a mesma coisa, de mulheres que engravidaram e foram obrigadas a aceitar uma relação que elas não gostavam, um romance, né? Quantas tiveram que manter um segredo diante de um filho que não era necessariamente daquela pessoa com quem elas estavam casadas, para conseguir viver numa sociedade naquela época. Então isso fica aqui como uma forma da gente repensar e de olhar de uma forma diferente para as nossas histórias familiares. Essa foi a análise da série de hoje, relacionando o segredo bem guardado com a psicogenealogia. Compartilhe a sua opinião nos comentários, deixe um like e se você está gostando de conteúdos como esse, se inscreva no canal.